Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 18 de julho de 2024, sejam todos bem-vindos. Tenho um abracito para mandar, mas deixarei para o final do vídeo. Meus queridos amigos, passados 4 dias do atentado a Donald Trump, hoje se tem uma certeza, foi uma conspiração. Depois de tantas evidências, já não dá para esconder. O atentado de Donald Trump, para lá de muito estranho, lembra sim uma grande conspiração. Daqui a pouco, claro, será preciso saber quem conspirou com o atirador. Por enquanto, temos 8 evidências de que sim, foi conspiratório. Prestem atenção, ainda existe jornalismo de qualidade feito na América. Mike Snyder fez um apanhado, ele é um investigador, fez um apanhado de 8 evidências que estão chocando os cidadãos americanos de bem. A primeira delas foi apontada pelo Gated Pandit, uma mulher que vai a todos os comícios de Donald Trump, já foi a centenas de comícios de Donald Trump, Lori Levi, disse que havia algo muito estranho naquele comício, na Pensilvânia, em Boulder, diferente de todos os outros que ela viu. Aí você se pergunta, mas como assim ela vai a todos os comícios? Sim, ela vai a todos os comícios porque ela vende produtos relacionados a Donald Trump e sua campanha. Então, é claro, ela não pode faltar a esses comícios, é como se fosse uma feira de vendas para ela. E ela observou que aquele foi diferente de todos. O Gated Pandit fez questão de entrevistá-la porque, sim, de fato, um vendedor que acompanha Donald Trump tem, sim, muitas coisas a informar. Daí porque as suas palavras são importantes. Vejam só. Um antigo participante de comícios que comparece a todos de Donald Trump como vendedora de produtos relacionados a Trump disse ao Gated Pandit que eu sabia que algo estava errado num dia anterior, quando vim me instalar a Butler, na Pensilvânia. A Butler. Eles não estavam bloqueando a linha de visão como fizeram em todos os outros locais. Normalmente, eles colocariam guindastes ou maquinário pesado no comício para bloquear uma linha de visão clara para Trump, como um protocolo de segurança. Um protocolo de segurança é um protocolo de segurança, ou seja, sempre é usado, exceto no dia em que havia um atirador. Quando chegamos sexta-feira, depois de comparecer a centenas de comícios de Trump, percebemos que a situação não parecia normal, não parecia certa. Eles não podem protegê-lo daqui, eu pensei. Eu simplesmente tive esse sentimento terrível. Eu sabia que algo estava errado. Então, é claro que há muita credibilidade em quem participou de centenas de comícios de Donald Trump. A pessoa que está lá para vender os seus produtos. São normalmente atentos a todos os detalhes. E o mais interessante, então, é que faltavam equipamentos fundamentais para a segurança de um candidato à presidência dos Estados Unidos naquele que seria o comício do atentado. Coincidência, não? 2. O Gated Pandit soube também que o xerife Michael Slup foi especificamente instruído a não enviar mão de obra extra nem equipe de SWAT para o local do comício. Uma fonte próxima à polícia na área disse ao Gated Pandit ontem que o xerife local, Michael Slup, foi instruído a recuar e não enviar mão de obra extra nem equipe de SWAT para o local do comício antes da aparição do presidente em Butler. Estou lendo aqui matéria da Gated Pandit. Bem, o xerife reclamou, mas não adiantou nada. Ele foi proibido de enviar mão de obra extra para a segurança, o que também normalmente é do protocolo, principalmente dessas cidades pequenas, com 13 mil habitantes, por exemplo. Outra grande coincidência, né? Pois é. 3. Quando o atirador visou Trump,
Havia, na verdade, uma equipe de contra-atiradores dentro do prédio em que o atirador se encontrava. Sim, havia uma equipe de policiais dentro do prédio, porém não no telhado. No telhado estava só o atirador. Aí você se pergunta, peraí, mas como assim? Havia uma equipe policial dentro do prédio e o atirador estava lá e ele desceu de helicóptero, disco voador, sem ter sido visto pelos policiais que estavam no prédio. Ele chegou uma semana antes, 3 dias antes, um dia antes. Bem, em relação a uma outra evidência que eu logo falarei, o atirador foi visto pela polícia pelo menos 3 vezes antes de entrar no prédio em atitude suspeita. Eu lembrei aqui de filmes antigos, como o Chacal, por exemplo, em que o sujeito sobe numa sacada, se instala, bota uma cadeirinha, ou ajeita as condições para o tiro, o rifle e tal, os tripézinhos. Tudo isso demanda tempo, não é feito assim às pressas. Pois é, o atirador não teve nenhum incômodo para se instalar num local de tiro. E o detalhe é que o prédio, a entrada do prédio estava muito bem protegida e o interior do prédio também. Uma equipe de atiradores de elite da polícia local estava posicionada dentro do prédio em que Thomas Crocs subiu para atirar. E o detalhe curioso é que o prédio era um posto de vigilância para atiradores da polícia local procurarem ameaças, disseram fontes policiais ao New York Post. Ou seja, o prédio estava numa posição favorável e era usado pela polícia para identificar possíveis perigos. Mas de que altura? Do telhado, certamente. Não é só que no telhado encontrava-se apenas o atirador. A polícia estava dentro do prédio. Fontes disseram ao Post que a equipe de atiradores da polícia local estava dentro do prédio, mas não no telhado, onde Crocs subiu e esperou Trump a falar antes de dar os tiros. Ele matou um participante do comício, feriu outros 2 e só por milagre não matou Donald Trump. E o milagre é esse que aparece aqui na telinha. Uma animação, uma projeção feita por computador mostra exatamente o momento do milagre. Donald Trump virou-se para um painel para ler uma informação no momento exato em que a bala atingiria a sua cabeça. 4. A chefe do serviço secreto, Kimberly Shadow, diz que ninguém estava posicionado no topo daquele prédio porque, palavras dela, não gostaríamos de colocar ninguém num telhado inclinado, ninguém da sua força de segurança. Ela disse, aquele prédio em particular tem um telhado inclinado em seu ponto mais alto. Então, você sabe, há um fator de segurança que seria considerado ali, que não gostaríamos de colocar alguém em um telhado inclinado. Isso ela disse à ABC News, ou seja, é uma admissão surpreendente. O atirador pode ficar lá tranquilo, para ele não há nenhum perigo na inclinação do telhado, mas para a polícia não, muito perigoso, é muito inclinado, né? Vai que um agente de segurança resbale, caia, e aí, né? Pois é. E o atirador parece que estava bem confortável, porque uma imagem, uma foto mostra ele numa posição completamente horizontal, já com o CPF cancelado, essa que vocês estão vendo aí. Então você sabe, a decisão foi tomada para proteger o prédio por dentro, disse a chefe do serviço secreto. Não, no telhado não, é muito perigoso para nós. É claro que são evidências de uma conspiração, evidente que são aqui. Ninguém é tão, digamos, ingênuo a ponto de supor que foi tudo burrice. 5. A CBS News está relatando que a equipe de contra-atiradores dentro do prédio tomou nota de pelo menos três aparições do atirador, Thomas Mayfield Crocs,
em situações diferentes. Numa dessas situações, o atirador, um dos atiradores do serviço secreto, viu Thomas Croc do lado de fora, olhando para o telhado. Ele estava do lado de fora do prédio, olhando para o telhado, observando o prédio, e depois desapareceu. A segunda vez em que ele foi avistado pelo serviço de segurança, foi relatado que ele, o atirador, sentou-se e olhou o telefone. Naquele momento, um dos agentes do serviço secreto tirou uma foto dele. 2 agentes do serviço de segurança ligaram para a chefia dizendo que ele tinha uma mochila e que estava caminhando em direção aos fundos do prédio, onde depois ele subiu no telhado. 6. Depois de subir no telhado, o atirador Crocs ficou lá por cerca de 30 minutos. E aí você se pergunta, 30 minutos no telhado, sendo que dentro do prédio tinham agentes da polícia, outros já o tinham avistado, indo para os fundos do prédio. Bem, ele ficou lá 30 minutos sem ser identificado. Presta atenção. De acordo com várias fontes policiais, Thomas Crocs foi visto pela polícia em um telhado por cerca de 30 minutos antes de que ele atentasse contra Trump. Nicole Ford, do Canal 11, confirmou que a equipe de segurança do condado de Beaver tinha 8 membros no comício, incluindo atiradores e observadores. De acordo com as fontes de Ford, um deles notou um homem suspeito em um telhado perto do comício às 17h45. Ele ligou e tirou uma foto da pessoa que estava no telhado. Soubemos por nossas fontes que a pessoa na foto é Thomas Crocs, disse o agente. Se as autoridades identificaram que havia um homem com um rifle naquele telhado, por que ainda permitiram que Trump fosse ao tablado para falar? É a pergunta de Mike Snyder. Mais bizarrices, essa talvez seja a mais bizarra, o ponto 7. Depois que os agentes do serviço secreto finalmente chegaram até Trump, fizeram aquele bolinho sobre Trump, um deles literalmente tirou os sapatos de Trump e os jogou para fora do palco. Como é que é? Trump estava ali debaixo daquele bolinho de agentes de segurança e alguém foi lá e tirou-lhe os sapatos e jogou para fora do palco. Por quê? Por causa de que você deve estar se perguntando, Donald Trump também deve estar se perguntando, a torcida inteira do Flamengo está se perguntando, mas por quê? Pois é. Se alguém um dia souber responder essa pergunta, aliás, se você souber, deixe aqui no comentário por que, afinal, tiraram os sapatos da vítima e os jogaram fora. Deixe aqui o seu comentário para que, quem sabe, não pudesse caminhar normalmente, se tivesse que correr, por exemplo, seria isso? Não sei. 8, último ponto. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais parece mostrar uma mulher misteriosa gritando instruções para Crocs no telhado. Bem, até agora, nenhum relato de que essa mulher tenha sido identificada, ou que ela tenha sido interrogada pelas autoridades, foi apresentado ou surgiu. Agora vejam, o mais interessante de tudo, o mais interessante mesmo, é este vídeo. Reparem nesse vídeo que o atirador do serviço secreto, tem alguém na mira, justamente na direção em que partiram os tiros de Crocs. Claro que o atirador tem Crocs à mira. Este vídeo mostra que Donald Trump ainda estava falando e o atirador do serviço de segurança, do serviço secreto, estava observando Crocs, que viria então a disparar vários tiros.
Por que ele não atirou antes? Porque, já que o suspeito estava sendo, digamos, identificado com muita antecedência, inclusive portando um fuzil. Pois é, esse vídeo, então, desmorona toda e qualquer desculpa que os serviços de segurança, o serviço secreto, possam sugerir, por assim dizer. Não há o que falar, não há explicação porque não foi autorizado o cancelamento do CPF do atirador. Bem, no sábado mesmo eu poderia vir aqui para dizer: Donald Trump foi assassinado. Eu e o mundo todo, chocados, diríamos. Uma bala atingiu Donald Trump enquanto ele falava. E isso, claro, todo mundo sabe, só não aconteceu porque Deus não permitiu, Deus não quis. Mas a questão é essa: se o sistema é tão bruto a ponto de ter assassinado Donald Trump, vamos deixar o milagre de lado. Supondo que não houvesse milagre, hoje então teríamos que confirmar: o sistema tão bruto matou Donald Trump. Bem, o que não será capaz de fazer daqui para frente? O último empecilho teria sido tirado da frente do sistema ou do caminho do sistema. Bem, o empecilho continua lá, razão pela qual muitos hoje estão dizendo que as coisas só tenderão a piorar nos Estados Unidos. Que foi uma conspiração, é óbvio, está na cara. A questão então é saber quem conspirou e o que poderão fazer até as eleições. E se Donald Trump chegar vivo até lá e vencer, o que esse mesmo sistema não fará depois? Para terminar, mais um daqueles momentos Biden. Biden estava ontem em Las Vegas para uma apresentação aos seus eleitores, mas não se apresentou, teve que voltar às pressas a Delaware, na sua casa de repouso, por assim dizer. Ele, segundo informou aqui a mídia, pegou dengue, contraiu o Covid, estava com Covid. E aí, então, as imagens mostram um Biden realmente com muita dificuldade para subir o Força Aérea 1 pela porta dos fundos, onde é mais baixinho, né? O homem realmente está com muita dificuldade para subir no avião, né? Pois é. Bem, como disse, tem um abracito para mandar. Quero mandar um imenso abraço para a Tatiana Dolores Ribeiro, que é membro desse canal. Nunca me pediu nada, mas gostaria de receber um abracito. Então, isso aí, um imenso abraço, Tatiana Dolores Ribeiro. Deus te abençoe imensamente. Muito obrigado pela membresia, muito obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, torne-se membro também do canal, como a Tatiana Dolores Ribeiro, e você ganhará um super abracito. A membresia é baratinha, mas é o que nos ajuda a continuar aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. E aqueles que sentiram a minha ausência, ontem eu tive sim uns probleminhas nas cordas vocais, mas já está tudo certo, não precisei ir às pressas para Delaware, no meu Força Aérea 1. Até depois.